Públio Cornélio Escipião, apelidado de Africano, havia tomado Nova Cartago e iniciado a derrota de Cartago na Espanha. Havia informações de que Asdrúbal Barca, em Cástulo, planejava ir para a Itália, cruzando os Pirineus, e se juntar às forças de Aníbal com seu exército. Se isso acontecesse, a República estaria condenada e não faria mais sentido lutar na Espanha. Tinha uma nova missão: derrotar Asdrúbal Barca antes que ele partisse com seus homens. Os em pau? No ano 545, desde a fundação de Roma, partimos de Tarraco, direção a Cástulo, direto ao exército cartaginês, direto ao Asdrúbal, direto para cobrar minha vingança. Quando Asdrúbal recebeu notícias de nossa partida, reuniu seus homens e se dirigiu às proximidades de Baécula, onde poderia preparar uma melhor defesa. Uma pena ter ficado em Cástulo, não teria sido capaz de usar seus elefantes de forma otimizada e teríamos nos poupado de sofrimento. Não importava se ele queria lutar em Baécula, lutaríamos em Baécula em menos de 10 dias, em um ritmo surpreendentemente rápido. Chegamos perto do acampamento cartaginês. Por Júpiter, deveríamos tê-lo surpreendido. Normalmente, levava-se de 15 a 20 dias para percorrer tal distância. Nós fizemos isso na metade do tempo. Os Bélites, a infantaria leve das legiões, iam à frente, separados do corpo principal do exército, observando o horizonte e impedindo qualquer possível emboscada à infantaria pesada. Ao longe, na base de uma colina, havia um grande contingente de cavalaria cartaginesa que se aproximava a passo. A horda não parava de crescer. Centenas de cavaleiros partiram ao trote atrás dos meus velites. Não era algo que eu esperava, nem algo que eu quisesse, mas se os cartagineses queriam lutar, haveria combate. Meus oficiais insistiam que eu retirasse os velites e enviasse tropas para protegê-los, mas eu sabia ser desnecessário. Esses homens confiavam em mim e eu neles. Sabia que dariam a vida por mim, especialmente após o ocorrido em Cartagena. Os Vélites lutariam com fúria contra a cavalaria inimiga. Os cartagineses estavam cada vez mais próximos, até que se lançaram em galope contra minhas linhas. Os Vélites lançaram uma salva de lanças contra a cavalaria e se esconderam atrás de seus escudos. A carga foi estrondosa, letal. Devo admitir que pensava que estava errado, que talvez eu deveria tê-lo retirado, que minha impulsividade juvenil havia me pregado uma peça. Porém, os minutos seguintes mostraram o oposto. Os Velites reagruparam-se e, com seu equipamento leve, cercaram os cartagineses e os massacraram usando suas jabalinas como lanças. Tínhamos a primeira vitória do conflito. Agora era o momento de analisar as posições cartaginesas. De novo, outra posição aparentemente inexpugnável que eu tinha que atacar. O acampamento cartaginês ficava no topo de um morro com 2 mesetas. Escalar as encostas que separavam as planícies seria difícil, especialmente sob uma chuva de projéteis. Além disso, no meio da planície havia um rio que também teríamos que atravessar. A boa notícia era que lá em cima, os elefantes cartagineses também não seriam úteis devido ao pouco espaço para manobras. O mesmo ocorria com a cavalaria. Era uma boa posição defensiva estática, mas não uma boa posição para realizar grandes movimentos de tropas. O exército de Asdrúbal era composto por soldados cartagineses experientes que poderiam deter o avanço das legiões. Também havia infantaria ibérica recrutada entre as tribos do sul e do sudeste peninsular. Por fim, havia cavalaria, númidas e elefantes de guerra africanos. Mas, como já mencionei, não seriam muito úteis. Bom, chegou o momento de preparar uma estratégia, então reuni meus oficiais para deliberar como tomar o acampamento inimigo. De novo, o tempo corria contra nós. Asdrúbal havia enviado mensageiros aos outros 2 exércitos cartagineses da península pedindo reforços. Tínhamos que acabar com Asdrúbal logo. No segundo dia, mandei meus legionários tomarem café da manhã 2 horas mais cedo. Porção dupla, energia dupla. Antes que os cartagineses acordassem, já estávamos em formação de batalha avançando em sua direção. Não pretendia atacá-los de surpresa, sabia que era impossível.
Eu queria que eles não tivessem tempo para o café da manhã, que ao nos verem chegando se alinhassem rapidamente, nos aguardando de estômago vazio. O sol e o tempo seriam um aliado durante essa jornada. Ordenei que meus velites e Astati avançassem pelo centro para tomar a primeira meseta. Avançaram sob o comando de Sexto Digício e Quinto Terebélio, ambos oficiais reputados e condecorados com uma coroa muralis. Meus príncipes e triários permaneceram do nosso lado do rio para que eu pudesse enviá-los onde fosse necessário. Por outro lado, enviei Lúcio, Márcio e Marujo Vêncio com diversos manípulos de príncipes e triários à retaguarda cartaginesa. Deveriam preparar uma emboscada se Asdrúbal se retirasse. Meus Bélites e Astati atravessaram o rio e se aproximaram da encosta que os conduziria ao primeiro planalto. No topo da encosta, Asdrúbal posicionou seus atiradores de pedras baleáricos, infantaria leve africana e cavalaria nas áreas úmidas. Seria uma subida dura. A imagem dos meus homens está viva em minha mente. A primeira descarga dos atiradores de pedras ao começar a escalar a encosta foi aterrorizante. Da minha posição, pude ouvir o zumbido de centenas de rochas cortando o ar, o som de ossos se quebrando e os gritos de dor dos meus homens ao serem atingidos. Misturadas com as pedras, choviam dardos que também dilaceravam, feriam e matavam meus legionários em sua árdua tarefa de alcançar o platô. Finalmente, meus homens alcançaram o platô e atacaram os atiradores de pedras com suas espadas. Os soldados recuavam rapidamente, despreparados para o combate corpo a corpo. Um crescente número de legionários se aglomeravam no planalto, pressionando os íberos indefesos. Os fundeiros foram substituídos pela infantaria leve africana, que, embora também não fosse capaz de deter nosso avanço, podia dificultar nosso trabalho. Terebélio e Digício reformaram os Astati em uma sólida linha de escudos escarlate, enquanto os Bélites mantinham os africanos afastados. Uma vez que a muralha de escudos estava pronta, eles começaram a avançar, ultrapassando os Bélites e caindo, como uma trituradora sobre a infantaria ligeira cartaginesa. Era mais uma demonstração do poder de Roma. Em minutos, boa parte do primeiro platô foi desocupada. Sob o olhar impotente da cavalaria númida, impossibilitada de fazer uma carga devido ao espaço restrito. No próximo vídeo, narrarei o desfecho desta batalha e como Asdrúbal escapou das minhas mãos quando pensava que já o tinha. E é que o desfecho desta batalha seria crucial para o resultado da Segunda Guerra Púnica. Pois se Aníbal havia literalmente destruído exército após exército que a República havia mandado contra ele, não poderia. Não queria imaginar o que aconteceria se recebesse o apoio de seu irmão Asdrúbal. Se você quer conhecer o contexto em que essa batalha ocorreu, clique nos vídeos que são mostrados na tela e não se esqueça de dar um gosto se você gostou. Se você também quer saber mais sobre a história da Hispânia e descobrir mais batalhas, inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos.